começo do mês de junho, com mais de 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, Santa Catarina entrou em alerta. Nas últimas semanas, houve um aumento no número de internações em decorrência dos sintomas respiratórios causados por doenças como, por exemplo, a influenza. Agora, no Ver Mais, nós vamos falar de uma especialidade que tornou-se mais conhecida durante a pandemia da Covid-19. Nós vamos falar sobre a fisioterapeuta cardiopulmonar, né? Que é justamente a especialidade dela, da profissional que está aqui no estúdio, a fisioterapeuta cardiopulmonar PhD, doutora Renata Nese. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Que bom lhe receber. Adoro. Gente, né? Semelhanças, né? Nós somos primas irmãs. E não é só por isso que ela está aqui, né? Porque adoramos também conversar sobre família. Nossa família é grande. Tia Junê manda mensagem direto, tia Janice. Gente, então, a tia Escoscada tá sempre... é sempre assim, né? E não tem o Ver Mais, é isso, acolhimento, é família. A gente também fala sobre família aqui. Mas hoje, ela vem falar sobre essa sua especialidade. Inclusive, ela é uma das referências que temos no estado de Santa Catarina. As doenças de inverno, doutora Renata, né? Elas são bem perigosas. Vamos começar por aí? Vamos. O grande problema do inverno, né? Por que no inverno tudo isso acontece, vem à tona, as mães ficam enlouquecidas, as crianças, né, com maior risco, os adultos também, quem tem doença crônica, acaba tendo um pouco mais de complicação, tá? Sim. No inverno, uma coisa bem, assim, parece óbvio, mas não é para todos. É mais frio, né? Então, o vírus adora essa temperatura. Todos os tipos de vírus, eles gostam do geladinho. E no inverno, a gente também tem uma coisa que a gente fecha mais as casas, a gente não tem muita circulação de ar, a gente usa mais, a gente fica mais fechado, né? Então, tudo isso acaba favorecendo, né, com que esses vírus eles tomem força. E se ele está em contato com um organismo mais fraco, né, com alguém que tem músculo respiratório fraco, uma doença crônica, ou até crianças que têm muito contato, isso pode estimular algumas complicações bem severas. E daí você está com um corpinho mais vulnerável. Exatamente. Agora, onde entra o fisioterapeuta cardiopulmonar? Então, o fisioterapeuta cardiopulmonar, a nossa especialidade, ela é uma especialidade que poucas pessoas conhecem, porque justamente é muito diferente das outras áreas. Nós atuamos com os pacientes desde as crianças até os adultos de uma forma que eu costumo dizer que a gente monitora o paciente. Então, eu costumo sempre lembrar a importância de a gente saber que músculo é órgão vital. E a gente não tem músculo só onde a gente enxerga. A gente tem músculo, né? A gente usa músculo para respirar. O coração é um músculo. Então, assim, os músculos que a gente consegue treinar numa academia, por exemplo, eles vão orquestrar a saúde e a força cardíaca e pulmonar. Então, numa situação de influenza, Covid, por que na Covid foi um boom do fisioterapeuta cardiopulmonar? Porque na falta de ar, o paciente acaba tendo uma sobrecarga e aí o músculo acaba ficando também sobrecarregado. E não é um lugar que a gente costumava ir para uma academia para cuidar. Não. Hoje eu vim fazer treino do músculo do pulmão. Isso, exatamente. Então, manter-se ativo, manter-se em movimento, evita complicações? Com certeza. Mas na presença de patologias ou pós-gripe, influenza, Covid, né, ou as crianças na bronquiolite, né, em todas essas doenças. Uma febre agora, né? Não, tem muito. O que acontece? Depois de ter uma infecção, é comum ficar aquela tosse bem chatinho, incomodando, né? O paciente começa a se sentir mais cansado, a criança também. Ela vai ter tosse noturna, né? Isso atrapalha muito as noites de sono. E daí entra o fisioterapeuta. E aí onde a gente entra? A gente entra nos sintomas. A gente entra para diminuir tosse recorrente, melhorar a expansão pulmonar e evitar a internação hospitalar. E qual é a eficácia, doutora Renata? A resposta é rápida? É rápido. Que bom. É muito rápido. Criança, por exemplo, no atendimento a gente muda completamente a história e não interna o paciente. Então, assim, um paciente que está numa crise mais grave, por exemplo, a gente consegue evitar a internação muito rápido. Ai, que bom. No adulto, a gente também consegue fazer isso, tá? Então, o nosso atendimento numa situação de intercorrência, o que é uma intercorrência? É o paciente chegar com falta de ar, com a saturação baixa, tosse, não está muito bem, cansaço. A gente consegue atuar nesse atendimento tentando evitar uma complicação maior. Mas dentro do que você falou ali, quais seriam os mais vulneráveis? Crianças, adultos, por estarem mais expostos, uma vida ativa, ou idosos?
Na verdade, todo mundo, essa frase pode ser que pese, mas todo mundo é vulnerável se estiver fraco. Não é... É uma ótima resposta. Porque o que acontece? Não necessariamente são as patologias que complicam, mas a capacidade física e funcional dos pacientes é que dita quem vai piorar. É aí que entra o fisioterapeuta cardiopulmonar. Mas assim, você falou ali dos sintomas, mas existe também a possibilidade de você prevenir? Com você certeza. fazer aqueles exercícios antes, né? Com certeza. A gente faz atendimento a longo prazo. Assim como tem o pediatra, tem o fisioterapeuta cardiopulmonar para as crianças. E para os adultos, a mesma forma. Tenha o seu médico de confiança e tenha seu fisioterapeuta cardiopulmonar para fazer check-up. O que é o check-up? A gente vai evitar que essa perda de massa muscular, que é tão silenciosa, ela vai acontecendo devagarinho. Aí quando que o paciente percebe? Quando cansa para tomar banho, quando cansa para fazer atividades de vida diária. E a criança, a gente acaba percebendo quando começa a ter tosse noturna, quando tosse muito para fazer exercício, né? E a tosse sempre é o alerta da criança, mas a criança também cansa. E isso é uma coisa que às vezes, na minha consulta é muito engraçado. Eu pergunto para as mães, né, ou para os pais quando estão comigo, e eu falo assim, ele cansa muito? Não. Aí eu pergunto pra criança. Me conta, tu sente cansaço? Sinto. A criança responde. E o cansaço é onde? É na perna ou aqui no peito? É no peito, tia. Eles respondem, então assim, a gente às vezes confunde a eletricidade da criança e não consegue... Por isso que um profissional adequado vai fazer muita diferença. A partir de que idade pode ir, por exemplo, uma criança... De 0 a 100 anos. Já pode de 0 a 100? Boa! Gostei dessa, hein? A gente atende a criança logo após o nascimento, tanto que a nossa especialidade você encontra também dentro da UTI neonatal. Sim. Né? A especialista que trabalha comigo no meu time, né, a doutora Chayenne, ela atendeu meu filho na UTI quando ele nasceu prematuro. Olha! Foi assim que eu a conheci, eu sempre trabalhei, sou especialista em adulto, então eu resolvi montar um time que pudesse cuidar de todas as idades. Ai, que bom, né? E é interessante, porque cada vez mais a gente vê, né, que vão surgindo algumas especialidades que vão agregar, trazer... É muito melhor, né? Se tratar, não ficar algo genérico, até para o paciente buscar uma cura, né, imediata, mais rápida, né? E cada dia mais a gente vê o quanto as pessoas têm mais consciência a respeito da saúde muscular, do quanto é importante ter independência, né? Do quanto é importante a gente se manter ativo. Agora, essa questão de fisioterapeuta, né? Porque a fisioterapia é algo que a gente já conhecia, tal, não essa especialidade cardiopulmonar. Né? Por que diferenciar, assim, que você traz essa linguagem um pouco diferente? E que tipo de exercícios são feitos, doutora? Como funciona? Como é que funciona? Então, tudo inicia com uma consulta de avaliação. E nessa consulta, a gente avalia força pulmonar. Eu consigo avaliar com tecnologia a força para puxar o ar, força para assoprar. A força, a gente analisa o paciente em repouso, o paciente em movimento, monitoriza tudo, então a gente consegue ter uma noção. Um check-up muito legal. Eu chamo de check-up muscular, tanto para criança quanto para adulto. Então a gente consegue entender em que momento que vem o cansaço e aí a gente consegue focar no objetivo de tratamento bem assertivo, sabe? Então é bem legal e assim, não é nada, é muito detalhado. Tem muita tecnologia por trás. E o tratamento depois, né? No caso, as consultas, você vai lá para fazer a fisioterapia. Aí na consulta a gente decide o planejamento terapêutico. Tá, o terapêutico. No teu caso, a gente vai ter uma indicação de 2 vezes na semana, durante tanto tempo, e aí, dependendo dos sintomas do paciente, a gente vai decidir o manejo. Aí tem vários exercícios e manobras respiratórias. Lá no meu espaço é uma mistura de hospital com academia, porque a gente cuida do músculo, mas tem paciente com oxigênio, com ventilação não invasiva, né, com aquelas ventilações que são usadas para apneia do sono. Sim. Então a gente usa no exercício. Então a gente vai fazer sempre o quê? Driblar o cansaço para o paciente ganhar força muscular, porque nem todo mundo consegue fazer isso somente caminhando ou numa academia, às vezes precisa de um suporte. Gente, que legal, isso é muito legal. Doutora Renata, agradecer ao seu esposo também que está aqui conosco, né? O Léo trabalha comigo, ele é o personal trainer do cardiopulmonar. Ele faz todo o condicionamento lá, eu sempre digo que o objetivo dos pacientes é chegar nele e tornar o exercício um hábito. Sim. A gente cuida dos sintomas, estabiliza o paciente com manobras respiratórias,
fisioterapêuticas, mas depois o movimento é para sempre, aí é com ele. Gente, eu acho que você nos convenceu nessa segunda-feira, né? Vamos mudar hábitos, vamos procurar cuidar essa parte da saúde também, buscar prevenção, né? Tratamento. Doutora Renata, como é que faz para te encontrar? Eu trabalho, minha clínica fica no Metropolitan, no 4º andar, é o Espaço Nese, que é o meu último sobrenome, não é o mesmo que a gente tem no nosso Tiscossi. Não usou Tiscossi, tá bom. É isso Mas aí é um aí. sucesso, orgulho da família. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Valeu, gente.